Vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus conta uma parábola, famosa parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Grave isso, dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, olha o que o irmão Valnei falou sobre metanoia, arrependimento. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi, metanoia completa aí, foi, para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Isso foi o pai que beijou, né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esse texto é um pouco longo, mas é um texto que conta esta parábola que Jesus conta ao povo que estava lhe ouvindo, famosa parábola do filho pródigo. Essa parábola ela tem uma conexão muito grande com o povo de Israel. Então, antes de eu trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, deixa eu colocar um pano de fundo, o contexto desta época. Primeiro, o que acontecia no contexto de Israel, quando Jesus conta essa parábola? O que acontecia nessa história ali, na história de Israel ou da época ali? Primeira coisa, meus irmãos, quando Jesus andou aqui na terra, a maioria dos líderes de Israel estavam corrompidos. A maioria dos líderes de Israel, as lideranças, elas estavam corrompidas. Elas tinham se aliado a Roma, né, para que eles conseguissem a governabilidade romana, e também os romanos corromperam a maioria das lideranças de Israel, tanto políticas como religiosas, porque Israel é impossível separar a política da religião, no contexto administrativo de Israel. Porque Israel é uma nação que foi feita por Deus para ser governada teocraticamente. O que é isso? Deus governando, não leis. Entende? Mas eles hoje têm leis, então é impossível de separar essas duas coisas. E dentro desse contexto, desse período, desta época, o que nós temos aqui? Nós temos um povo então corrompido,
nós temos umas lideranças corrompidas, e também nós temos uma geração de líderes e também de servos, de pessoas falando religiosamente, que tinham um grande orgulho da lei. Eles eram orgulhosos da lei. Eles diziam, não, nós temos a lei. A lei que as nações não têm, nós temos. A lei de Deus, a Torá, nós temos e nenhuma nação tem. E eles se orgulhavam, meus irmãos, ter a lei e de preservar a lei. E também de preservar os costumes religiosos que a lei imprimia com eles, que a lei colocava sobre eles, que a lei trazia para eles. Bem, esse era uma das coisas que eles estavam, os costumes alimentares, o costume filantrópico, de doações, de ofertas, né? E também o principal orgulho israelita é que o judeu não se dobrava para imagens, que o judeu não se dobrava para ídolos. Esse era um orgulho deles, era como eles viviam religiosamente. Também, o problema é o seguinte, um dos problemas, somado a esses dois, é que eles tinham corrompido as leis. As leis que Deus tinha dado para eles, que no máximo era 613, na época de Jesus já tinha 5.000 leis. Quase igual ao Brasil, né? Sempre tem uma lei para mudar, para beneficiar alguém que vai virando, ou melhor, uma decisão judiciária para beneficiar alguém que vai virando uma jurisprudência e que no futuro se torna lei. E esse processo de Israel, eles estavam assim, eles tinham 5.000 leis, dizendo absurdos, né? E Jesus diz isso um dia para eles, olha, vocês estreitaram tanto o caminho que nem vocês conseguem passar por ele. De tanta lei, de tanta coisa que vocês criaram para dificultar a servir a Deus, que nem vocês conseguem. Jesus disse isso em algum momento para o povo de Israel, para os detentores dessa lei. Uma coisa também, eles estavam em Israel. Eles viviam a lei de Deus. Deus tinha dado para eles, meus irmãos, se nós pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver os milagres que Deus fez com o povo de Israel. Absurdos. A gente vê o povo de Israel andando 39 anos e 8 meses andando no deserto e Deus fazendo crescer até o calçado. A gente vê o povo enfrentando o Gideão com 300 homens, inventando um exército inteiro e vencendo. E eles sabiam disso muito mais do que nós. Porque isso era contado oralmente, de pai para filho, de filho para filho, e era algo que viviam, eles viviam isso, eles eram o povo que custava a eles buscar a Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Para eles ali, eles estavam na terra prometida, eles estavam vivendo, mas eles achavam melhor essa vida, melhor não digo, né? Mas eles estavam vivendo uma vida de escravo em Roma, de Roma em Israel, podendo ter essa liberdade. Então eu digo aqui, fiz uma frase aqui, que eles estavam na casa do pai e se comportavam como escravos. E o que mais? O porquê que eu trago esse pano de fundo? Porque não vou falar do filho pródigo que estava no texto. Eu quero falar do irmão do filho pródigo. Que a mensagem de Jesus ali, essa parábola, porque essa não é uma história real, Jesus inventou uma história chamada parábola para chamar a atenção. Essa parábola feriu muito mais os israelitas com o irmão do filho pródigo que o filho pródigo. Se você olhar, acho que no capítulo 16 ou 17 de Lucas, aí continuando ali toda essa história, e no final eles vão dizer assim que os judeus queriam matar Jesus. Foi tão intenso esse ensino de Jesus que mexeu com as bases dele. Por quê? Porque ele diz assim, vem cá, qual era a função dessa parábola de Jesus? Era mostrar para o povo de Israel em que situação eles se encontravam. Às vezes a gente romantiza essa parábola e aí fala do filho pródigo, e não tem problema, né? Fala do homem e da mulher que vivia com Jesus aqui e estava experimentando e vai para o mundão né? A gente romantiza, mas o Jesus queria trabalhar e trabalhou muito profundo em cima dessa visão, desse processo, desse costume, desse problema, dessa problemática que o povo de Israel tinha. E quando ele diz assim, olha, esse menino andou dissolutamente e voltou, caiu em si,
não, para aí, eu não quero mais esta vida. E voltou a ter uma comunhão com o pai. Mas o outro questionou o pai. O outro disse, mas vem cá, como é que você vai matar o bezerro cevado? Como é que você vai dar anel? Vai dar roupa nova para esse aí que botou tudo fora? Não, eu tenho te seguido. Eu tenho andado nos teus ensinamentos. E Jesus chama a atenção deles. E o que eu vejo aqui, meus queridos? E hoje eu vou falar sobre pai. E o tema que eu quero propor aqui, na mesa com o pai. Na mesa com o pai, o tema proposto para hoje. Porque é o dia dos pais e nós pensar nisso. O que eu tenho visto aqui, meus irmãos? Esse moço que Jesus faz alegoricamente e se refere à nação de Israel, ele nos dá uma aula também para nós. E a primeira coisa que eu observo nesse moço são marcas de orfandade. Ele morava com o pai, vivia com o pai, trabalhava com o pai. O outro saiu, ele ficou, assumiu a bronca, mas ele vivia dentro da casa do pai. Ele convivia com o pai, mas era órfão do pai. Eu quero passar para vocês 5 marcas da orfandade. 5 marcas da orfandade que são muito estudadas dentro da ciência. A primeira, uma pessoa que é órfão ou que viveu na orfandade é uma pessoa que tem sérios problemas com regras. É uma pessoa indisciplinada. Pessoa órfã, ela recebe isso. É uma das marcas da orfandade. Ela é seriamente indisciplinada. Ela não consegue entender, viver, absorver regras. Ela está sempre burlando regras. Sempre tentando burlar regras. É uma das marcas da orfandade. Outra marca da orfandade é falta de direção. Segundo a ciência, pessoas que têm problemas com orfandade, que são órfãos de pai, eles têm grandes dificuldades de começar uma coisa e terminar. Começa muito bem, hoje eu vou montar uma empresa aqui, vou vender pastel. E eu já compro a massa, já compro o guisado, já faço o negócio, já faço uma logomarca, já mando fazer lá na fábrica 10.000 sacolinhas com a minha logomarca para o pastel, e começo a minha empresa e vendo 100 pastéis, e fica 9.900 sacolinhas guardadas lá e termina o bolicho do cidadão. Tem dificuldade de manter e começar e terminar as coisas. Começa, às vezes, uma construção de 1.000 metros quadrados e se envolve naquilo ali, passa dali um pouco, ele mal acaba 300, 200 metros. São marcas de pessoas que têm problemas de orfandade. E é cientificamente provado isso aqui. Isso aqui é estudo científico, tá? Não que eu precise. A Bíblia também mostra, mas vários pontos disso, depois, se der tempo, a gente entra. Terceira marca de uma pessoa que tem problema de orfandade: insegurança. Dificuldade com as decisões e escolhas. Deixam sempre as decisões para as pessoas escolher para elas. Pois é, será que faço, será que não faço? E o que tu acha? Você faria isso? Você tem sérios problemas, são inseguros nas suas decisões, e geralmente, escute isso, se você não consegue decidir, num processo de escolha, se você não consegue decidir, é certo que os outros decidirão por você. Quando se prega sobre 2 caminhos, a Bíblia diz que tem 2 caminhos: vida eterna com Cristo, perdição eterna sem Cristo. Final da nossa vida, hoje termina a nossa vida, por exemplo, se terminar hoje a nossa vida, nós temos só 2 caminhos: vida eterna com Cristo ou perdição sem Cristo. Se você não se decidir, se eu e você não se decidir agora, na nossa caminhada, no final dela, vai ser outro que vai escolher por você. Quem? Alguém vivo? Não. Aquele que está à busca da tua alma, que é Satanás.
Por incrível que pareça, Jesus não está à busca da nossa alma. Jesus não está dizendo, ei, eu quero a tua alma, eu quero você. Não, ele já morreu na cruz, já fez o que tinha que fazer por ti e por mim. Está pronto. É decisão minha e tua. Agora, Satanás, sim, está à busca da nossa alma. Então, se eu não decidir por Cristo, no final, quem vai decidir a minha caminhada vai ser eles. Não, vem cá. E aí eu posso dizer, não, mas eu quero Jesus. Aí ele mesmo vai dizer, vem cá, meu, tu não tomou essa decisão. Tu entregou para mim a decisão. E vira. Né? Então, a insegurança, meus irmãos, é uma das marcas da orfandade. Quarto marca da orfandade. Não acredita em si mesmo. Geralmente, uma pessoa que tem marcas de orfandade, ela usa se sabotar, se anula e perde muitas oportunidades. Às vezes tem oportunidades fantásticas chegando para aquele ser, mas ele diz, não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso não é para mim. Mas eu não vou arriscar aqui, não. São marcas da orfandade. Quinto, depende da aprovação dos outros. Sabe aquela pessoa que só consegue fazer alguma coisa se alguém o reconhecer o que fez? Falta reconhecimento. Ninguém me vê. Eu estou fazendo aqui, mas ninguém me enxerga. Né? Marcas de orfandade. Depende do reconhecimento. Às vezes elas são competitivas, e geralmente essas pessoas são competitivas, são controladoras, têm uma forma doentia de competitividade ou de controle, quer controlar, né? Porque ela precisa ser reconhecida. São marcas de orfandade. De repente, eu dei características para algumas pessoas aqui. Mas pastor, o meu pai é vivo, sempre esteve perto de mim, eu conheço ele desde que nasci, e eu tenho esses sintomas. Porque a grande maioria de nós, pai, erramos. A grande maioria de nós, pai, somos humanos e falhamos. E não conseguimos criar em nossos filhos um processo paterno. Como nós fomos feitos para ser. Nós temos dificuldade. De repente você pode passar aqui e dizer, meu pai já nem mora mais, nem vive mais na terra, já morreu. E eu tenho essas marcas, vivi com ele, andei a cavalo com ele, carpi junto com ele, fiz isso com ele, mas eu tenho essas marcas. Não tem problema, meu querido. De dizer assim, olha, o que eu vou fazer agora? Os pais são humanos. Nós estamos tentando, como IAD Jari, fazer de tudo para que os pais agora aprendam a não fazer filhos órfãos. A não ter filhos órfãos. Queremos ter uma geração de pais que vão mudar a história da vida deles, da vida dos filhos deles e do futuro. Para não ser pais que geram filhos órfãos. Esse caso do filho, embora não seja um filho, né? Seja uma alegoria que Jesus trabalha e trabalha com Israel, mas ele está chamando a atenção para mim com muita clareza que o povo de Israel estava vivendo na terra, tendo um pai tremendo, um pai perfeito, um pai fantástico, mas ele se colocava na condição de órfão. Então, isso também é possível. E agora eu quero entrar no plano espiritual. Aqui eu estava mostrando algumas marcas de orfandade. E eu observando isso, desde que parei na minha vida para estudar um pouco da psicologia, eu observei que isso, meus irmãos, acontece muito no cristianismo. Acontece muito dentro do contexto da igreja. De homens e mulheres que têm uma vida de orfandade espiritual. Que têm problemas sérios com o Pai, o Supremo Pai, o grande Pai, o nosso Papai do céu. Que tem uma dificuldade muito grande e se anula, se sai da paternidade e tenta viver uma vida de escravo. Agora eu quero que você observe Gálatas, capítulo 4, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Assim também nós,
quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, olha o que Paulo está dizendo, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Abba, em hebraico, pai, papaizinho. Sabe aquele quando diz o papaizinho querido para o pai? Papaizinho. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está trabalhando esse contexto, meus irmãos, que ao doar o seu filho, ao Jesus doar o seu filho, a Jesus vir e morrer na cruz, por mim e por você, e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus permite, Deus abre uma porta para que qualquer homem e qualquer mulher, mesmo que tenha vivido uma vida de orfandade caseira, paterna, física, biológica, mesmo que tenha vivido uma estrutura de orfandade emocional, morando na casa do pai biológico, tendo arroz e feijão na mesa, sempre com muito cuidado do pai, mas vivendo uma forma emocional de orfandade, mesmo alguém que tenha vivido dissolutamente sem respeitar a palavra de Deus, há uma possibilidade, há uma porta, aleluia, há um método para que saiamos desta orfandade e venhamos estar, aleluia, sob o cuidado de um pai, não um pai comum, não um pai biológico, não um pai humano que é falho, não um pai que pode falhar ainda, mesmo que tenha todo o conhecimento da verdade, mas um pai que nunca falha. Um pai que nunca errou e nunca vai errar. E acima de tudo, não é um pai carrasco, como eu tenho trabalhado muitas vezes. Não é um pai, um Deus maluco, durão, que vai lá porque o Léo não se comportou direito, ele vai castigar. E como a gente ouviu muito disso, enxergava alguém deficiente na rua e diziam, aquele lá, o pai deve ter feito alguma coisa errada porque nasceu um filho deficiente. Diziam isso daquele cego e perguntaram para Jesus. Disseram, Jesus, quem pecou, seu pai ou ele, para que nascesse cego? E Jesus disse, nem ele, nem o seu pai, não tem nada a ver com castigo divino. O que acontece é que esse homem é cego para que hoje, aleluia, se manifeste a glória de Deus. Não é um pai qualquer, não é um pai carrasco, é um pai que nos ama. Um pai diferente, meus irmãos, totalmente diferente do melhor pai que existir na terra. Um pai que sabe exatamente o que você pensa. Já pensou nisso? Sabe quando você está lá magoado com uma situação, entristecido com algum problema, e que tu não consegue transparecer, tu não consegue apresentar esse problema, você precisa se controlar, ali, saiba, meu querido, que o teu pai sabe exatamente o que tu está sentindo. Que o teu pai percebe exatamente, com detalhes, as tuas emoções. Esse é o Pai que nos ama. Esse é o Pai que nos quer fazer herdeiros. Então, meus queridos, o povo de Israel estava vivendo dessa forma. Olha só o que os caras conseguiram fazer. Eles conseguiram perder a paternidade. Naquele contexto ali que eles viviam. Eles conseguiram perder o cuidado do pai. Eles conseguiram, meus irmãos, entregar a sua terra, a sua nação, os seus tesouros,
E o governo da sua nação, para uma nação estranha, que o pai deles, dessa nação estranha, era um ídolo. Eram imagens de escultura, sem poder nenhum. Mas eles conseguiram fazer isso, por quê? Porque eles desistiram da paternidade. Eles preferiram viver como escravo. Quando Jesus está dizendo isso, está mostrando esse filho mais velho dessa forma. Ele está dizendo, olha o que o filho mais velho diz. Vem cá, meu, tu está fazendo festa por causa deste? E eu? E a tendência de todo órfão é isso, né? É esses 5 pontos que eu falei aqui. Né? Apareceram algumas coisas dessas. Aí ele disse, e eu? Aqui que te servia? Cadê meu reconhecimento? Cadê meu bezerro cevado? E aí ele usa ainda, não me desse nenhum, pelo menos um cabrito. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós, como filhos de Deus, não vivamos como escravos. Não vivamos como alguém que precisa de reconhecimento. Não vivamos como alguém que não acredita em si mesmo. Ei, olha o que Gálatas diz. Olha que interessante. Ele colocou em nós o quê? O Espírito Santo. Tem algo extremamente valioso dentro de mim e de você, que recebeu Jesus como Salvador, que é o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, se não me falha a memória, que isso é um penhor. É algo que nós não merecemos, é algo que não é nosso, e que Deus coloca em nós, para dizer assim, eu garanto a tua salvação. Sabe aquele negócio que você, aqui, agora não se faz muito, né? Mas antigamente tu levava um anel de ouro lá no banco, e deixava penhorado e tirava um valor para aquele penhor, né? Deus está dizendo assim, ó, eu estou dando um penhor. Mas Ele não está dando um penhor para retirar algo de nós, para garantir o que Ele já deu para nós, que é a salvação, para a eternidade. Então, meus queridos, é preciso, primeiro ponto aqui que eu quero refletir com vocês. Fiz essa introdução para nós termos uma pequena reflexão. Primeiro ponto. É preciso desistir de ser regido pela maneira de pensar antiga. Primeira coisa, nós precisamos, como filhos de Deus, desistir, meus irmãos, de ser regidos, de ser administrados, de ser orientados pela maneira antiga. Aquela maneira, o que é a maneira antiga? Aquela maneira que nós enxergávamos de Deus. De um pai distante, de um pai carrasco, de um pai cheio somente de regras. Tem regras na Bíblia? Sim. Tem a graça, ela vem de graça, mas ela tem um custo, tem regras. Mas as regras da Bíblia são cercas de proteção. São cercas de proteção. Não são exigências. É para proteger eu e você de perder o Pai de vista. De perder o cuidado do Pai. Meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados a princípios, ou reduzidos, vamos quitar o texto aqui, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo estava dizendo assim, ei, antes de você conhecer Jesus, antes de você tomar uma decisão de seguir a Cristo, você estava debaixo de uma escravidão mental. Você estava debaixo de uma visão de um Deus que não é pai. De um Deus que, no mínimo, é um carrasco. Ou de um Deus que não queria, que estava distante do relacional. Eu tenho trabalhado com muita gente e durante essa trabalhada eu vejo assim, é visível, meus irmãos. É visível. O homem, principalmente o sexo masculino, que teve distância do pai. Embora, às vezes, não uma distância física, mas uma distância relacional. Essa pessoa tem sérios problemas
emocionais, espirituais e até físicos por essa carência. E o ser humano, nós, precisamos entender que existe um pai que quer nos tirar dessa condição de escravo, da maneira de pensar, para uma maneira de pensar que vai trazer progresso, prosperidade, amor, cuidado de Deus sobre nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para sentar na mesa com o Pai, é preciso nós desistir de ser regidos pela maneira de pensar sem Cristo. Paulo diz, Romanos 12, 1 e 2, que é muito famoso, e no 2 ele diz assim: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. Há um culto ao Senhor pela razão, pela nossa lógica de pensar. Ele quer esse culto, ele não quer um culto emotivo. Isso é bem natural, e é o ser humano que é isso. O ser humano gosta das emoções afloradas, porque nas emoções não se baliza, não se pesa. Se aqui fizéssemos cultos emocionantes, pregações emocionantes, se eu trouxesse cada domingo um pregador diferente que emocionasse vocês, esse templo estava lotado com chuva e barro. Se nós trouxesse aqui alguém que adivinhasse o CPF aí e prometesse cura, estaria lotado com barro e chuva, podia estar chovendo canivete, porque o povo está querendo emoções. Que adianta as emoções agora e amanhã eu não ter a paternidade? Que adianta eu me emocionar? O Evangelho traz emoção e não tem problema, mas eu não posso me emocionar para sentir Deus. Eu preciso ter racional, eu preciso ter entendimento, eu preciso desistir da maneira de pensar antiga e viver uma maneira de pensar regida pela palavra, pelo Evangelho, que nos transforma. Segundo, é preciso, meus irmãos, aprender o relacionamento com o Abba, com o nosso papaizinho. Meu querido e minha querida, olha só o que diz Gálatas 4 e 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual chama Abba, Pai. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo que está dentro de você, ele faz você chamar o teu pai de pai. Mas não é chamar no questão de chamar por nome. É atrair a presença. É ter vontade de se relacionar. Um dia eu estava cuidando do menino e até hoje ele me mandou uma mensagem para mim. Anos que a gente cuidou dele. E todo domingo, todo dia dos pais, ele me manda uma mensagem. Dizendo, você é meu pai, você é minha referência como pai. Né? Hoje, pai de família, ele tem um filho. E eu estava cuidando dele. E ele numa crise, numa situação difícil. E eu abracei ele, sentadinho naquela cadeira que estava, eu abracei ele. Comecei a ouvi-lo. E tentando entender o coração dele. E aí terminamos a nossa conversa. Ele disse assim, Amós, o meu pai nunca me deu um abraço assim. O meu avô que me criou nunca me abraçou assim. Eu nunca consegui chorar no ombro do meu pai ou do meu avô. E eu disse para ele, sim, meu filho. Pode ser que seja só eu, biológico, humano, que vai te fazer isso um dia. De repente, só comigo tu vai ter essa liberdade. Mas eu quero te dizer, o meu pai, aleluia, o meu pai, ele está aqui todo dia para receber o teu abraço, para que você chore no ombro dele. O meu pai vai cuidar bem de você. É isso que Jesus está dizendo aqui, isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, dentro de nós, o Espírito que mora em nós nos leva a ter um relacionamento com o papai. Oh, glória! A coisa mais gostosa, meus irmãos, é desfrutar de um relacionamento com esse pai que te ama de verdade. Desfrute desse relacionamento. Não tenha medo de estar aos pés dele. Ah, pastor,
Eu fui incompreendido, eu não fui amado, eu fui escorraçado às vezes, eu não consegui nunca, o meu pai nunca, meu querido, nunca o papai do céu vai te escorraçar. Terceiro, é preciso deixar a mentalidade de escravo e assumir a de herdeiro. Paulo está dizendo lá no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo. Deixemos, meus queridos, é preciso deixar essa mentalidade. Cristão, você que está aqui, você que vai me ouvir aí no YouTube, meu querido, é preciso nós entender isso. Não somos escravos. Não estamos aqui para obedecer regras para Deus nos aceitar. Não estamos aqui para seguir regras para agradar a Deus. Não. Nós estamos aqui agradando a Deus, amando a Deus porque Ele nos amou primeiro. E há uma herança dele, e a herança dele, meus queridos, a Bíblia diz que ela não murcha, a ferrugem não pega, o ladrão não rouba. Há uma herança eterna, sim, mas há também uma herança que já está aqui, por causa que eu já falei do penhor, a presença do amado Espírito Santo conosco. Por fim, eu vou só citar o texto. Coloca 2 Samuel 9:13. Quero encerrar pensando num rapaz que está lá no livro de Samuel, você pode ler no 2 Samuel 9:13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul foi rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel e logo surgiu Davi no cenário histórico, político de Israel. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, diz as Escrituras. E quando Davi era jovem, antes ainda de ser rei, ele arruma uma grande amizade com Jonatas, o filho do rei Saul. Saul prometeu a sua filha Mical para quem vencesse o gigante Golias. O Davi venceu e casou-se com Mical. Porém, a relação de Saul e Davi era muito turva, muito problemática, porque Saul sabia que Deus já tinha se retirado dele e que o trono seria de Davi. Houve ciúme no rei Saul. Mas a amizade de Davi com Jonatas era muito forte. A Bíblia diz que havia um amor intrínseco entre esses dois meninos, esses dois moços. Mas o tempo passa e Saul, ele faz todas as suas atrocidades e perde o reino de Israel. Quando Saul perde o reino de Israel e vem os inimigos de Israel e vencem aquela guerra, em que Saul é morto, Saul acaba morrendo, se ajogando sobre a sua própria espada. E quando ele morre e noticia que então está perdida a guerra e que o povo ia tomar conta, Jonatas é morto também nessa guerra, e o filho dele, chamado Mefibosete, estava lá na casa da ama que cuidava os filhos de Jonatas, a família de Jonatas, e a história conta que aquela mulher sai correndo com aquele bebezinho, tal como Ezequiel, assim, muito pequenino ainda, e ela sai correndo, fugindo da guerra, fugindo para que não seja morto, e ela cai, essa mulher cai, e cai com aquela criança no colo, pernas. Naquela época não existia socorro como agora, e aquela criança nunca mais consegue caminhar. Mas ela sobrevive, ela fica adulta. E aí passa-se o tempo e Davi assume o reino de Israel. E um dia está lá Davi sentado no reino de Israel, no seu poder, e ele diz assim: por acaso sobrou alguém da família de Saul? Os súditos, as pessoas da sua volta, que viviam a vida carnal, viviam a vida de escravo, disseram assim, pensaram: olha, Davi quer exterminar, porque era de praxe, todo rei que assumia, exterminava toda a geração, exterminava todos os possíveis filhos, netos, bisnetos do rei que estava, para que nunca houvesse uma insurgência
com aqueles herdeiros e quisessem tomar o trono. Disseram assim, olha, ele quer, mas daí alguém até preocupado, diz, olha, não te preocupa nunca, muito aí, Davi, não te preocupa muito, porque tem apenas um, mas ele é aleijado, é o aleijadinho lá de Lodebar, uma cidade lá no fundo, Lodebar, lugar de desgraça, em hebraico. É um aleijadinho chamado Mefibosete que mora lá em Lodebar. E ele disse assim, eu quero sim fazer benevolência à casa de Saul. Vai lá e traga Mefibosete aqui para mim. Aleluia. E foram lá e trouxeram Mefibosete. E a história é linda, é grande, eu não tenho tempo de falar. Trouxeram Mefibosete para Davi. Davi disse assim, tu é filho de Jonatas, Jonatas o meu amigo. E por causa de Jonatas, a partir de hoje, você vai morar aqui no palácio. E por causa de Jonatas, o meu amigo, a partir de hoje você vai comer na minha mesa todos os dias, na mesa do rei. Isso era só para convidados ilustres, família real. A partir de hoje, Mefibosete, as tuas coisas, a tua herança, aquilo que era de Saul, você vai receber tudo, aquilo que eu administro, que veio para mim, mas que era a terra de Saul, que era a propriedade de Saul, é tudo teu. E mais ainda, eu vou colocar uma equipe que vai gerenciar os teus negócios. Vai cuidar dos teus negócios, vai gerenciar e vai prestar conta para mim dos teus negócios. E toda a renda vai passar para ti e para os futuros, os teus filhos, a tua geração que surgir. A partir de hoje, eu vou cuidar de todos os teus negócios. Eu vou cuidar de você e você vai comer pão na casa do Pai. É isso que Deus faz conosco. Uma igreja que faz discípulos.